Algumas pessoas estão perguntando e até pedindo para eu estar compartilhando mais sobre essa relação da depressão, da ansiedade, com fatores biológicos, neurobiológicos, questões genéticas ou patológicas. Eu acho interessante essas perguntas porque, como vocês sabem, eu sou pastor e também sou psicólogo. E no meio cristão, como já falei aqui várias vezes, existe uma forte crença que acredita-se que a depressão e a ansiedade, por exemplo, são causadas somente por questões espirituais. Sendo mais claro, se você está depressivo é porque você está em pecado. Se você está ansioso é porque você não confia em Deus. É pecado também, você quer ter o controle das coisas. E os estudos comprovam que não é bem assim. As coisas elas não apontam por esse caminho. Tá? Nós entendemos, em primeiro lugar, que existem vários tipos de depressão e vários tipos de ansiedade. E entendemos que é muito importante a gente buscar essa elucidação. Outra coisa que é super importante, a gente entender o contexto do paciente, a vida dele, sua história, fazer anamnese, que é a história do paciente. E enquanto profissional da psicologia, a gente tem que buscar o melhor método possível, a melhor abordagem, a melhor intervenção, que seja científica e técnica, que seja a melhor possível. Por que eu estou falando a melhor possível? Porque existem várias abordagens, existem várias intervenções. Então a gente precisa buscar a melhor possível, não baseada somente em um teórico, somente em uma abordagem, porque isso pode ser que essas abordagens ou esses teóricos estejam ultrapassados. Tá? E a ciência, ela evolui, ela desenvolve. Protocolos mudam, intervenções mudam, medicamentos mudam, efeitos, causas. Então a gente tem que estar atualizado. Isso é extremamente importante. O que eu sempre estou falando, existe a ansiedade bíblica, isso é muito claro, e existe a ansiedade patológica. E no meio clínico, existe até ansiedade que é considerada um tipo de boa ansiedade, de ansiedade que é boa, que nos faz bem. Tá? Então, e depressão, biblicamente falando, nós não temos informações, dados técnicos, científicos concretos que podem fundamentar um diagnóstico e afirmar que, por exemplo, o profeta Elias teve depressão, que Davi teve depressão. Não estou dizendo que eles não tiveram depressão. O que eu estou dizendo é que as informações que a Bíblia nos mostram não são suficientes para, tecnicamente, eu fechar um diagnóstico. Tá? E a Bíblia não é menos importante por conta disso, porque não é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia não é apresentar diagnósticos que apontem algum tipo de patologia, de doença clínica. Esse não é o objetivo da Bíblia. Um outro ponto importante que a gente tem que compreender é que no campo da psicologia existem grupos que estão buscando atuar de maneira científica, de maneira técnica, que buscam uma psicologia baseada em evidências, uma psicologia mais científica. Tá? Eu sei que essa discussão da psicologia ser ciência ou não é muito longa e eu não vou usar meu tempo para isso. Também até por questões éticas, tá? Preciso ser sensato nesse sentido. Mas o fato existe um grupo da psicologia, ou grupos dentro da psicologia, que buscam essa prática mais científica, essa prática mais técnica. Uma psicologia baseada em evidências, uma psicologia interativa, que busca dialogar com outras áreas da saúde, como por exemplo com a nutrição, a fisioterapia, a neurologia, neurociência, medicina, a enfermagem, a fonoaudiologia e assim por diante. Isso é fato, isso é fato. Lamentavelmente, isso dificilmente nós vamos ouvir isso na universidade. Muito difícil. Então, se alguém, como já falei em outros momentos, se alguém busca criticar a psicologia baseado no que se vê, no que se ouve na universidade, é um discurso que não vai se encaixar para muitos grupos dentro da psicologia, porque esses grupos estão buscando uma psicologia baseada em evidências, uma psicologia que não está baseando a sua prática somente
em uma abordagem ou um teórico, uma psicologia que não tem uma abordagem ou um teórico de estimação. Tá? Então, isso é muito, muito, muito importante a gente atentar para isso. Tá? E existem vários tipos de psicologia e há um movimento muito crescente, que é esse movimento da psicologia baseada em evidências, da psicologia interativa. Tá? E eu acho interessante, eu estava assistindo uma aula recentemente com um dos psicólogos que falam muito sobre isso, aliás, com dois, né? Não vou citar nomes aqui para evitar qualquer problema. Um disse que descobriu a psicologia baseada em evidências quando estava fazendo um mestrado. E o outro disse que descobriu a psicologia baseada em evidências quando estava concluindo doutorado. Olha, só para você ter ideia, que dentro da universidade não é dificilmente, corrigindo, dentro da universidade, dificilmente nós vamos ouvir falar de uma psicologia baseada em evidências, tá? Dificilmente. Eu lembro que na universidade nós tivemos algumas disciplinas mais técnicas, como por exemplo avaliação psicológica 1 e 2, se eu não estou enganado, e neuropsicologia. Neuropsicologia foi apenas uma disciplina, tá? E nessas disciplinas a gente via muito sobre testes, avaliações psicológicas, neuropsicológicas, porque existe a avaliação psicológica e existe também a avaliação neuropsicológica. E são distintas, né? E a gente via sobre isso, eu particularmente achava muito interessante. Por outro lado, existiam professores que não concordavam com essa prática. Eles eram completamente contrários dessa forma de pensar a psicologia, de fazer psicologia. Porque alguns entendiam que pensar psicologia ou praticar psicologia baseada em testes, nesse tipo de avaliação, por meio de instrumentos psicológicos e neuropsicológicos, essas intervenções podem limitar o seu diagnóstico. Você pode se tornar um profissional preconceituoso, pode correr o risco de reduzir o paciente àquele diagnóstico e corre o risco também de a gente estar sempre tentando a buscar diagnóstico. É a ideia de sempre atribuir a comportamentos um tipo de patologia e nunca trabalhar o sujeito, nunca trabalhar as suas demandas pessoais, familiares, culturais, psicossociais, suas questões subjetivas. Então havia essa opinião, eu acredito que ainda hoje há. Tá? Contudo, sem entrar no mérito aqui, quem está certo, quem está errado, o que eu quero mostrar aqui por meio dessa conversa, desse podcast, né, que já está longo demais, é que há dentro da psicologia grupos que buscam uma psicologia técnica, científica, baseada em evidências, como eu falei anteriormente, uma psicologia interativa. Né? Então isso é muito, muito importante a gente tá falando. E quando nós falamos desse tipo de psicologia, nós falamos em 3 pilares. Primeiro, é uma psicologia que vai usar a melhor abordagem, a melhor intervenção científica, tá? E quando eu falo a melhor, é porque existem vários tipos de intervenções, vários tipos de abordagens, e a gente, quando está diante de um paciente, a gente tem a missão de oferecer o melhor para aquele paciente. Intervenções mais atuais, intervenções mais eficazes e que se encaixam mais para aquele paciente. Então, são estudos atualizados. O profissional tem que estar buscando, sempre, estudando continuamente. Tá? Porque quando eu faço a minha prática psicológica baseada em um teórico, ou somente em uma abordagem, corre sério risco de não estar atendendo aquele paciente tecnicamente, cientificamente, tá? Não ser a melhor abordagem para ele. Aquela abordagem que eu estou pensando, aquele teórico, os dois podem estar ultrapassados, então é necessário que haja essa análise cuidadosa. Tá? Um outro ponto que também considero importante ressaltar aqui, são 3 pilares. Né? O segundo, a gente tem que ter essa habilidade. Tá? O profissional da psicologia ele deve buscar se atualizar. Ele deve ter o manejo
é necessário um manejo que seja um manejo técnico, científico, responsável para atender aquele paciente. Ele tem que ser habilidoso e para isso ele precisa estudar. Precisa estudar, trocar ideias com outros profissionais, participar de intervenções, ouvir conselhos, assistir aula, ler artigos científicos nas bases de dados confiáveis, livros. Ele tem que estar buscando, sempre buscando. E atendendo. Não somente baseado em uma abordagem, não somente baseado em um teórico. Tá? E por último, ele tem que considerar a realidade do paciente, assim como todos os profissionais consideram. Tá? O médico, quando vai atender o paciente, ele está atendendo aquele paciente. Aquele paciente é uma pessoa única, que tem sua história e que precisa ser compreendida a partir dos seus próprios relatos, tá? De sinais e sintomas, etc. Então é necessário que se considere o paciente. O paciente é extremamente importante. Nós estamos atendendo aquele paciente e para atendê-lo melhor é preciso conhecê-lo. Então é muito, muito importante isso, tá, gente? Então aqui esse podcastzinho, vamos dizer assim, para desenvolver mais a nossa conversa sobre o que eu tenho estudado.